grande vírus da história, porque o comunismo é um fracasso totalitário que mata a liberdade. Em defesa da liberdade e da ordem, ergamos a voz em nome da pátria e da verdade. Sejam bem-vindos ao Informação Relevante, o seu canal para análise política sem filtros e sem meias palavras. Para o espectro político da direita conservadora, o comunismo não é apenas uma ideologia ultrapassada. É, na verdade, o grande vírus ideológico da história moderna. Seu nascimento está ligado aos pensamentos de Karl Marx, em meados do século XIX, quando o capitalismo industrial já estava consolidado. A teoria marxista, que se apresenta como uma evolução histórica inevitável, do feudalismo para o capitalismo, para o socialismo e, por fim, para o comunismo, é a maior fraude política já concebida. O pilar central dessa ideologia, o motor de toda a sua destruição, é a chamada luta de classes. Marx e seu parceiro Engels argumentaram que a história humana é movida pelo conflito entre uma classe dominante opressora, no caso, a burguesia detentora dos meios de produção, e uma classe oprimida, o proletariado, os trabalhadores. Para essa visão, não há parceria, não há mérito e não há ordem natural. Há apenas exploração, e a única saída é a revolução violenta. A meta final, segundo o Manifesto Comunista, seria uma sociedade utópica e sem mácula, sem classes sociais, sem propriedade privada, sem desigualdade e, crucialmente, sem Estado. Contudo, para se chegar a esse paraíso, o caminho é a ditadura. O comunismo se propõe a passar por uma etapa intermediária, o socialismo, que na prática se estabelece como a ditadura do proletariado. Este é o ponto onde o pensamento conservador acende o alerta máximo e onde o olhar da fé encontra a aberração política. A ditadura do proletariado é o momento em que o Estado, controlado por um único partido que se arroga o direito de representar os trabalhadores, toma à força todos os meios de produção e abole a propriedade privada. E é aqui que a utopia desmorona. Pois a história, em seus 200 anos, já provou que esse estágio de ditadura jamais se transforma em uma sociedade sem Estado. Uma vez com poder absoluto, o grupo de burocratas e de líderes nunca, em tempo algum, abrirá mão desse poder totalitário, transformando a transição em um fim em si mesmo. O problema com o comunismo é a sua origem intrinsecamente perversa. Ele é, em sua essência, demoníaco, como corretamente afirma a doutrina católica, pois é o único sistema político que se propõe a extinguir o culto a Deus e a suprimir a dignidade humana, pilares da ordem natural. Essa perversidade se infiltra sutilmente na legislação, e é fundamental que os cidadãos de direita compreendam a fragilidade de nossa própria Constituição. Desde a sua promulgação, temos artigos que relativizam a propriedade privada, o alicerce de toda a liberdade econômica e individual, por meio do conceito de função social. Esse conceito, de clara inspiração socialista, permite ao Estado desvirtuar o direito à propriedade, impondo restrições e, em casos extremos, a expropriação. Além disso, a máquina fiscal brasileira, por meio de impostos como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, entre outros, estabelece um regime de tributação confiscatória. O Estado moderno age de forma sorrateira. Se o cidadão não pagar o que o governo exige sobre o seu próprio patrimônio, a propriedade é sumariamente expropriada pelo Estado. Isso não é apenas imposto, é uma forma de dominação e de relativização da liberdade, pavimentando o caminho para o controle total. Essa realidade nos leva às críticas conservadoras, baseadas em evidências históricas e na natureza humana, que desmascaram o comunismo e o socialismo como sinônimos de opressão.
Em primeiro lugar, a ideologia ignora a natureza humana. O ser humano é naturalmente desigual, competitivo e busca o próprio aprimoramento. Uma sociedade que exige que todos trabalhem para o coletivo sem incentivo individual, sem reconhecer a diferença de esforço e de talento, está fadada ao fracasso. Em segundo lugar, está a corrupção. O comunismo concentra um poder imenso nas mãos de um pequeno grupo. E como sabemos, o poder absoluto corrompe absolutamente. Os porcos de George Orwell, no livro A Revolução dos Bichos, que se tornam os novos fazendeiros e opressores, são uma metáfora perfeita para a elite burocrática que surge em todo e qualquer regime que se diz comunista. O terceiro ponto é a igualdade na miséria. O sistema, ao não permitir a competição e a livre iniciativa que geram inovação e riqueza, consegue apenas distribuir a pobreza. Todos ficam igualmente miseráveis, exceto a elite no poder. Em seguida, temos o fracasso histórico. Depois de 200 anos, nenhum país jamais atingiu o estágio do comunismo puro, aquele sem Estado. O que a Coreia do Norte, Cuba, China e a antiga União Soviética se tornaram foram estados totalitários, sem liberdades individuais e que reprimiram brutalmente as suas populações, confirmando que a utopia é apenas o disfarce para o totalitarismo. No contexto brasileiro, a aceitação de partidos políticos abertamente comunistas é, por si só, uma afronta direta à nossa história conservadora e cristã. É um insulto à memória de um povo que sempre pautou a sua civilidade e a sua política nos valores da família, da propriedade e da fé. Por fim, o comunismo representa um ataque direto às liberdades individuais e à religião. Por ser uma ideologia coletivista, ela vê o indivíduo como uma peça descartável na máquina do Estado. A crença em Deus e a religião são vistas como ferramentas da classe dominante para controlar as massas, o que justifica a sua perseguição e a eliminação do pensamento livre. Para a direita conservadora, qualquer sistema que prometa abolir a propriedade privada, o motor da civilidade, e extinguir a fé, o alicerce moral da sociedade, não é uma alternativa política, é uma ameaça existencial. Saia agora do café com leite e venha ser um novo formador de opinião, capaz de transformar a realidade política do Brasil. Inscreva-se neste canal.